pessoal tem falado um bocado aí sobre a Odisseia, né? Por causa do filme do Christopher Nolan. Tem gente achando que vai ser um lixo absoluto, tem gente achando que vai ser bom, tá animado pra assistir. Mas eu não vou falar sobre o filme aqui nesse vídeo, eu quero aproveitar só o fato de tantos olhos estarem voltados para o assunto aí dos épicos homéricos, da Guerra de Troia, etc., para falar sobre a Guerra de Troia, né? Nesse vídeo, eu nem vou falar tanto da Odisseia ainda, vai ficar para um próximo, mas eu vou falar sobre a Ilíada e sobre a Guerra de Troia propriamente, né? Tanto de um ponto de vista mais mitológico, as versões tradicionais, mais lendárias, fantásticas que circulavam na antiguidade sobre isso, se os antigos consideravam, por exemplo, que a Guerra de Troia era um evento histórico, tinha de fato acontecido, e falar sobre abordagens mais históricas modernas, né, arqueológicas, sobre esse assunto também, sobre hoje o que os historiadores e arqueólogos consideram que é histórico nesse contexto da Guerra de Troia, né? Mas eu vou dar todo um panorama sobre como que começa essa guerra, o que acontece, o que diz especificamente a Ilíada, e depois em outro vídeo a gente fala sobre a Odisseia, né? Mas vamos começar então esse primeiro vídeo falando sobre o que foi a Guerra de Troia, né? O que aconteceu. E a gente pode começar a falar sobre isso voltando para um evento anterior, que é o casamento de Peleu e Tétis. Peleu é um mortal, Tétis é uma imortal, e eles se casam e fazem um grande banquete ali, uma grande festa, e convidam várias personalidades humanas e também vários deuses, mas deixam de fora uma deusa, que é a deusa da discórdia, né? A Eris. Por razões óbvias, não convidam a discórdia para o seu casamento, mas a discórdia vai de qualquer forma, né? E faz o que ela faz de melhor. Ela semeia a discórdia ali, lançando um fruto, um pomo, um fruto redondo ali, dourado, no meio da turma, e com uma inscrição nesse fruto que dizia que aquele presente era para a mais bela. Então, imediatamente, três das deusas principais estão lá presentes. Hera, Afrodite e Atena começam a reivindicar aquele fruto, porque elas acreditam, cada uma delas, que é a mais bela, né? Então uma disputa se estabelece ali. Elas levam essa disputa para Zeus, o principal dos deuses, né? O rei dos deuses. E Zeus, que não é bobo, né? Ele sai fora dessa situação, indicando outra pessoa para fazer esse julgamento, né? Porque aquele que escolheu uma das três imediatamente vai ter a adversidade das duas que foram preteridas, né? Das duas que não foram escolhidas. Então Zeus passa essa missão para um mortal chamado Paris ou Alexandre, dependendo da fonte, às vezes até os dois nomes mesmo, que é um príncipe de Troia. Então aí já começa a entrar Troia na história, né? E então ele fica responsável por fazer essa escolha de quem que é a mais bela, tomar essa decisão, e cada uma das deusas faz um suborno, basicamente, né? Faz ali uma oferta para o Paris para que ela seja escolhida. Então Hera, por exemplo, promete grande poder e o domínio da Europa e da Ásia para Paris. Atena promete grande sabedoria e estratégia de sucesso militar. E Afrodite promete algumas coisas, e entre essas coisas, que a mulher mais bela, a mulher mais espetacular do mundo ficaria com o Paris, né? E o Paris acaba optando por esse terceiro suborno, a oferta de Afrodite. Só que tem um problema nessa história, que é que a mulher mais bela do mundo, a mulher mais fantástica, ela já era casada, né? Ela era casada com Menelau, que era um príncipe de Esparta na época, ou já era o rei de Esparta nesse momento. E então, como é que como é que Paris vai ficar com essa mulher, né? Então algumas fontes dizem que a Afrodite de fato meio que encanta a Helena, que era essa mulher mais bela, para que ela fosse atraída pelo Paris, né? Outras dizem que ela foi sequestrada, mesmo abduzida ali pelo Paris. E é bom dizer que nessa época a Helena não era ainda a Helena de Troia, como ela é mais conhecida hoje, né? Ela tinha outra cidadania, porque ela era a Helena de Esparta. Ela não tinha ido para Troia ainda. Ela vira Helena de Troia depois que ela é obrigada, né, de acordo com algumas fontes, a se mudar para essa outra região, que é no que hoje é a Turquia. Então, assim, tem essa mudança de cidadania ali, por assim dizer, da Helena de uma forma desagradável, né? No contexto atual, assim, a gente fala muito de mudança de cidadania no sentido positivo. Você pode, por exemplo, ter uma cidadania europeia, né?
ganhando cidadania portuguesa, italiana, espanhola, principalmente aqui no caso do Brasil. E isso vem por questões da sua origem, né, da sua genealogia. Eu vou falar da genealogia da Helena daqui a pouco, porque isso é importante. Mas tem outras formas também, né, de você conseguir cidadania. E eu recomendo a você, europeu, para cuidar desse processo para vocês. Eles mexem com cidadania para Portugal, Espanha e Itália, fazem toda a pesquisa genealógica, né, fazem todos os processos jurídicos ali, burocráticos, né, te dão esse suporte jurídico, fazem os serviços consulares necessários. Então é uma excelente possibilidade, né, para você conseguir oportunidades que às vezes você não vai ter no Brasil. Dependendo do caso de cada um aí, pode ser um processo mais simples, mais complicado, mas eles fazem toda a análise lá e já foram mais de 5.000 famílias atendidas por essa empresa, né, que está apoiando o vídeo aqui do canal, e com 100% de aprovação nos processos de cidadania, né? Então vou deixar um link para vocês fazerem esse processo, inclusive com desconto e condições exclusivas da nossa parceria aqui no canal. Mas, dito isso, voltemos lá para a cidadania mudada de Helena, né, que acabou tendo que ir para Troia, e originalmente a Helena de Esparta, portanto, né, a esposa de Menelau, ela era a Helena divina, porque a Helena, ela é filha de Zeus. É uma situação bem curiosa, inclusive ela nasce de um ovo, porque Zeus tinha se transformado num ganso, né, e ele transmite a sua vitalidade ali, passa, né, os seus fluidos vitais para a Leda, que é uma mortal, e ela bota ovo e nasce a Helena e outros personagens da mitologia, né? Então a Helena, ela tem de fato um aspecto divino. E divina ela sendo, né, ela atraía muitos pretendentes antes dessa história toda com Paris, e por causa disso já havia um pacto estabelecido entre os pretendentes de Helena, que eram basicamente todos os príncipes ou reis ali da Grécia, para que assim que um pretendente fosse escolhido para ser o marido de Helena, todos os outros deveriam proteger a honra desse marido e proteger esse casamento, né? Porque caso eles não tivessem feito esse pacto, né, eles temiam que assim que a Helena fosse dada em casamento para algum desses príncipes, os outros fossem atentar contra a vida desse cara para assumir o seu lugar. Então, antes ela se casar com Menelau, de Esparta, tinha sido feito esse pacto, né, ou esse juramento de Tíndaro, como é chamado, né? Tíndaro é o pai de criação, assim, da Helena. E então, quando o Paris de Troia pega a Helena, né, sequestra, ou então ela vai por vontade própria apaixonada por ele, imediatamente todos os principais governantes ali da Grécia se juntam para poder cumprir o pacto, né, e buscar a Helena lá e garantir a honra de Menelau. Então é assim, né, fazendo uma síntese das fontes ali mais, de novo, né, mais mitológicas sobre esse evento, que a guerra começa e então as potências gregas se juntam, fazem um cerco à cidade de Troia, né? Cercam de fato a cidadela de Troia, que é uma cidade murada, com muralhas muito poderosas, muito resistentes, feita pelos deuses, né? Feitas por Apolo e Poseidon, e aí os gregos então começam esse longo cerco, que é um cerco de 10 anos em volta de Troia, e essa é a Guerra de Troia. E parte disso é contado aqui na Ilíada, né? Esse poema épico de Homero, né, em 24 cantos. Daqui estou mostrando a tradução do Frederico Lourenço, que é uma excelente tradução para quem quer conhecer melhor a história, assim, né, ter um acesso ao conteúdo sem se preocupar tanto com questões de métrica poética e tal. Mas o que importa aqui para nós é que a Ilíada traz uma série de eventos, né, que acontecem durante a Guerra de Troia, mas a Ilíada não é a história da Guerra de Troia, é uma história dentro da Guerra de Troia. Ilíada, inclusive, o nome, né, é uma referência a Ilion, são as coisas que aconteceram em Ilion, que é um dos nomes, né, para essa cidadela de Troia, né? Troia, às vezes, é uma palavra usada para um contexto mais abrangente. Ali você tem a região da Troade, que é o mais amplo, e aí você tem Troia, que às vezes é a própria cidade, a própria cidadela, né, menor, murada, ou às vezes também se refere a territórios adjacentes, e Ilion é o nome da cidadela propriamente. Então a Ilíada fala da história do cerco a Ilion. Só que fala só do 9º ano, praticamente, né? Os anos finais, ele não fica tão claro assim a cronologia, mas alguns momentos, né, nem um ano inteiro que tem na Ilíada. São eventos que se passam em menos tempo ainda, ali no 9º ou 10º ano da Guerra de Troia. E qual que é a história exatamente, então, da Ilíada, né? A Ilíada, ela começa numa situação que é quando Aquiles e Agamenon, que são dois gregos, né? São duas pessoas ali do lado dos gregos que estão lutando contra a Troia, eles têm um desentendimento por causa de uma mulher
que tinha sido sequestrada, né, tomada como butim, como espólio de guerra por eles. Então tinha uma mulher que era a Criseida, que era filha de Crises, que era um sacerdote de Apolo, que tinha sido tomada pelo Agamenon, e o Agamenon acaba sendo forçado a devolver essa mulher, porque o próprio deus Apolo começa a investir contra os gregos ali, então ele tem que devolver a Criseida, só que para não ficar sem uma mulher dessas que foram capturadas, ele pega a Briseida, que era do Aquiles, que tinha sido capturada pelo Aquiles. E aí o Aquiles toma aquilo como uma grande ofensa e sai da guerra. Ele entra de greve, basicamente, e com isso Aquiles, que era o principal guerreiro dos gregos, ele saindo da guerra, a maré começa a virar um pouco, ela é bem oscilante, assim, né? Quem que tá na frente, os gregos ou troianos, isso vai variando, inclusive conforme a influência dos deuses, que acontece o tempo inteiro na guerra, mas a maré vai virando um pouco mais pro lado dos troianos, até que, de fato, ela vira muito fortemente a favor dos troianos, né? Os troianos já começam a repelir os gregos, já começam a chegar próximo dos barcos, né? Das naus ali dos gregos para incendiar essas naus que estavam ali no Helesponto, né? Eu vou colocar o mapa aí na tela, a partir de onde eles estavam acampados, né, e fazendo ali os seus planos, as suas estratégias, as suas investidas à cidadela de Ilion. Então eles buscam o Aquiles para voltar para a guerra, ele não aceita, mas ele envia o Patroclo, que era um companheiro muito querido, um grande amor, não necessariamente erótico do Aquiles. O texto da Ilíada não coloca nada nesse sentido de uma relação erótica entre Aquiles e Patroclo, mas na antiguidade já havia uma interpretação nesse sentido, se não me engano Platão inclusive vai por esse lado, mas o fato é que Aquiles era profundamente afeito ao Patroclo, e o Patroclo vai, então ele veste as roupas do Aquiles, ele vai como se fosse o Aquiles para a guerra, vence vários inimigos ali, consegue afastar os troianos, tem uma campanha de muito sucesso, só que ele se empolga nessa campanha e avança além do que ele deveria. Era só para repelir mesmo os troianos ali de perto das naus dos aqueus, né, como são chamados os gregos, principalmente ali no poema, mas ele continua e tenta até passar por cima da muralha, invadir, escalar a muralha e atacar dentro da cidadela. Só que nesse momento, Apolo, que está sempre do lado dos troianos na guerra, ele despe o Patroclo, né, das suas armas. Arma, sempre que eu for falar aqui nesse vídeo, arma no sentido de arma ofensiva, mas também escudo, armadura. Eu vou ler esse trecho daqui a pouco, inclusive, que eu vou trazer diretamente do texto alguns momentos que eu acho os mais interessantes. E aí, Patroclo, vulnerável, é atingido primeiro por um golpe não fatal, depois o próprio Heitor, que é o principal guerreiro dos troianos, atinge mortalmente o Patroclo, e aí com a morte dele, Aquiles volta para a guerra buscando uma vingança pessoal, né? Não porque ele compre a guerra ali como uma missão, sei lá, a favor dos gregos, né? Ou que ele volte atrás na sua relação com o Agamenon por vontade própria, espontânea. Ele volta como uma missão bastante pessoal de vingança. Ele quer matar o Heitor, porque o Heitor matou o Patroclo. Então Aquiles, que tinha perdido as armaduras, né, porque as suas armas em geral agora estavam com o Heitor, que tinha derrotado o Patroclo, ele recebe novas armas de Hefesto, né, o próprio deus forjador ali, que faz armas para os deuses e tal, e ele vai, favorecido por Atena, para o meio, para a guerra de novo, e destrói todo mundo, né, aniquila todos os seus adversários e consegue matar o Heitor finalmente. E isso não acaba a Guerra de Troia, mas quase acaba a Ilíada, porque a Ilíada acaba, o texto propriamente, né, o poema, acaba quando o Heitor foi morto pelo Aquiles. O Aquiles pega o cadáver do Heitor e faz humilhações, né, e o pai do Heitor, que é o rei de Troia, que é o Príamo, ele vai sozinho para o acampamento ali dos gregos pedir o corpo do Heitor. E o Aquiles acaba concedendo esse desejo, né? Então aí acaba a Ilíada. Então a Ilíada não começa no começo da Guerra de Troia e termina antes da própria morte do Aquiles, né? A gente sabe por outras fontes que a tradição diz, né, que Aquiles depois, o próprio texto da Ilíada também antecipa isso, mas não chega nesse momento descritivamente, mas antecipa a morte do Aquiles, vai acontecer pouco depois disso, né? O seu calcanhar sendo atingido, que era a sua parte vulnerável, né? Tem toda essa história do calcanhar de Aquiles. Isso não está expresso assim na Ilíada, mas isso aparece em outras fontes. Então o próprio cavalo de Troia também, que é como a cidade de Troia cai, isso aparece também. Nem na Odisseia isso aparece de forma muito discreta. É na Eneida, que é um texto posterior, que não é de Homero, né, um texto de Virgílio,
um texto em latim que detalha mais, né, Enéas, né, Eneida tem a ver com Enéas, Enéas é outro dos principais ali dos troianos, supostamente o fundador de Roma, né, como os romanos depois vão reivindicar, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo, tem a Odisseia e depois a gente pode fazer um da Eneida, mas o que importa é que a Ilíada acaba então antes da história lá do cavalo, que é o plano que é elaborado para o que os principais guerreiros gregos, dentro de um cavalo de madeira, né, entregue como um presente ali para os troianos, seja recebido esse cavalo dentro dos muros, e aí de dentro os guerreiros saem do cavalo, abrem os portões e permitem a vitória dos gregos, né? Mas então a Ilíada não inclui isso. A história da Ilíada é basicamente a história da greve de Aquiles, né, da sua ausência e do seu retorno para a vingança contra Heitor. E aí, conforme eu prometi, eu vou ler 3 trechinhos que eu separei aqui bem rapidamente da Ilíada, para vocês terem também, quem nunca leu esse texto, ter um gostinho do texto direto da fonte, né? E eu recomendo fortemente a leitura, eu vou deixar um link também para quem quiser adquirir o livro aí na descrição, no primeiro comentário, etc. Mas eu vou pegar o primeiro texto, que é um momento, isso enquanto o Aquiles está de greve ainda, né, que é a maior parte da Ilíada, o Aquiles não está presente nas batalhas, mas você tem alguns personagens muito interessantes, o Ájax e o Diomedes, por exemplo, que são grandes guerreiros que fazem grandes feitos ali durante as batalhas, e tem um momento em que o Diomedes, ele é um guerreiro grego, ele fica tão empolgado assim e começa, ele tá tão cachorro louco que ele fere inclusive deuses, ele fere a Afrodite, ele arranca sangue da deusa Afrodite e avança contra Ares, o próprio deus da guerra, né? Mas eu peguei o trechinho especificamente em que ele ataca Afrodite, né? Diz o seguinte: o herói montou, e aqui está falando do Diomedes, o herói montou então no seu carro e pegou nas rédeas resplandecentes e depressa conduziu os cavalos de fortes cascos em demanda do Tidida. Tidida é o próprio Diomedes, né? Que ele é filho de Tideu. E aí você tem esses nomes, né? Tidida é o filho de Tideu, Diomedes. Pelida é o filho de Peleu, que é Aquiles. Você tem os Atridas, que são os filhos de Atreu, Menelau e Agamenon, e por aí vai. Então, continuando o texto, né? Mas ele perseguia a deusa Cipris com o bronze afiado, né? Diomedes perseguia a deusa Afrodite com o bronze afiado, sabendo que ela era uma deusa débil e não uma das deusas que se impõem no meio das guerras dos homens, né? Débil no sentido de fraca. Não era Atena nem Enio, saqueadora de cidades, que são deusas que são mais militarizadas, digamos, mais bélicas, né? Mas quando chegou ao pé dela, após tê-la perseguido por entre a multidão, foi então que o filho do magnânimo Tideu lhe feriu a superfície da mão delicada com o bronze afiado, e de imediato a lança lacerou a carne através da veste ambrosial, que as próprias graças lhe tinham tecido na parte do pulso, acima da palma da mão. Jorrou o sangue mortal da deusa, o icor, que tem seu fluxo nos deuses bem-aventurados. E por aí segue a história. Depois Afrodite vai receber curativos por causa dessa ferida que um mortal aplicou sobre ela. Então, enfim, tem essa presença dos deuses, né, na Ilíada, que para mim para mim não, né? Para o texto é absolutamente fundamental e foi completamente removida lá, parênteses, né? No filme Troia, que tem gente que gosta e eu não sou uma dessas pessoas. Mas pegando agora um segundo trecho de 3 que eu selecionei, esse é o momento em que Patroclo, né, o companheiro de Aquiles, é despido por Apolo e fica vulnerável aos ataques dos troianos. Esse é o momento também de uma intervenção dos deuses na guerra, só que nesse momento a intervenção do deus aqui é eficaz, né? Diferente de Afrodite, que foi superada pelo Diomedes. Aqui não, diz o seguinte, né? Nesse contexto o Patroclo está avançando, né, com toda contra os troianos. Então 3 vezes se atirou a eles, né? Patroclo se atirou aos troianos, igual ao célere Ares, né? Comparando Patroclo ao próprio deus da guerra, com gritos medonhos. 3 vezes matou 9 homens, mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, então, ó Patroclo, apareceu o termo da tua vida, né? Então chegou o momento final da sua vida. Pois ao teu encontro, em potente combate, veio Febo, deus terrível, né? Febo, Apolo, é o mesmo deus, e Patroclo não o viu caminhando entre a multidão, pois vinha ao seu encontro envolto em denso nevoeiro. Atrás dele se posicionou Apolo e bateu-lhe nas costas e nos ombros largos com a mão, fazendo-lhe revirar os olhos. Então ele dá um golpe meio mágico nas costas ali do Patroclo, e isso vai fazendo as armas do Patroclo todas caírem, começando pelo elmo, né, pelo capacete dele, né? O texto continua dizendo o seguinte: e da sua cabeça Febo Apolo atirou o elmo, que ecoou enquanto rolava sob as patas dos cavalos. O elmo com penachos, mas cujas crinas ficaram imundas de sangue e de pó.
Até aquele momento, nunca os deuses tinham permitido que o elmo com crinas de cavalo se sujasse, pois protegera a cabeça e a bela testa de um homem divino, Aquiles, né? Lembrando que Patroclo, nesse momento, está vestindo as armaduras de Aquiles. Mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor. Zeus está pró-troianos nesse momento também, né? Na verdade, pró-Tétis, a mãe de Aquiles, é complicado de explicar, né? Mas é porque a, a mãe do Aquiles, ela quer que o Aquiles seja celebrado. E para o Aquiles ser celebrado, ele precisa salvar a pele dos gregos todos. Então, para isso, os gregos precisam estar em maus lençóis. Então, Zeus faz com que os troianos prevaleçam contra os gregos para que a salvação, né, o papel de Aquiles seja ainda mais importante. O objetivo dele não é acabar com os gregos. O objetivo dele é dificultar bastante a vida dos gregos para o Aquiles poder ter um papel mais decisivo na história, né? Mas voltando aqui para a passagem, né? Mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor para pôr na sua cabeça, embora perto dele estivesse a morte, porque Heitor também não vai demorar a morrer. E nas mãos de Patroclo se quebrou a lança de longa sombra, pesada, imponente, enorme e de bronze a ponta, e dos ombros caiu ao chão o escudo adornado de borlas e o cinturão. Então o resto, né, das armas do Patroclo vão também caindo. Desapertou-lhe a couraça o soberano Apolo, filho de Zeus. Então o desvario tomou-lhe a mente e deslaçou-se-lhe os membros. Estava ali de pé, atordoado, e nas costas, totalmente desprotegidas agora, nas costas de Patroclo, com uma lança afiada entre os ombros, lhe acertou com o arremesso um Dárdano, né, um dos guerreiros ali, Dárdanos. E aí depois disso o próprio Heitor acerta o Patroclo e o mata. E aí agora o terceiro e último trecho, antes da gente ir para as considerações históricas e arqueológicas sobre a Guerra de Troia, é sobre quando Aquiles volta para a guerra e começa a destruir absolutamente todo mundo, sai como um leão voraz, e ele começa a matar tanta gente, derramar tanto sangue, que esse sangue começa a poluir o rio Escamandro, que é um deus também. Então o Escamandro reclama com Aquiles dessa situação, né? O trecho é o seguinte: e mais peônios, né, mais desses inimigos, o veloz Aquiles teria chacinado se não tivesse enfurecido o rio de fundos torvelinhos, assumindo forma humana e fazendo soar uma voz do redemoinho. Então o Escamandro se manifesta de forma personificada, né, e fala com Aquiles: ó Aquiles, aos homens superas na força e no mal que praticas, pois permanentemente os próprios deuses te prestam auxílio. Se te concedeu o Crônida, Crônida é Zeus, né, filho de Crono, chacinares todos os troianos, ao menos escorraça-os para fora da minha corrente e pratica a carnificina na planície. Minhas correntes amoráveis estão cheias de cadáveres, nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois está tudo entupido com corpos que tu mataste sem piedade. Agora deixa-me em paz, o espanto me domina, ó Senhor das hostes, né? Senhor dos exércitos aí, não no sentido, quer dizer, mais ou menos no sentido bíblico, né? Mas a referência aqui é o líder das tropas, né? Então, beleza, então isso é o que diz a Ilíada, mas isso aqui era considerado história para os antigos, e hoje isso é considerado história, né? O quanto, assim, a ideia de Deus intervindo o tempo inteiro, de Apolo dando um golpe mágico ali nas costas de Patroclo, isso pouca gente vai defender como literal, né, como histórico hoje, e até na antiguidade havia uma suspeita bem grande em relação a isso. Então vamos falar sobre essa questão de como é que esse texto e a própria questão da Guerra de Troia é entendida hoje e foi entendida antigamente. Começando pela resposta que os antigos dariam, um grego antigo daria se você perguntasse se a Guerra de Troia aconteceu. Praticamente todos diriam que sim, a Guerra de Troia aconteceu, mas não exatamente como conta ou como canta, né, como diz nos cantos Homero. Um exemplo é o Heródoto, né, o chamado pai da história, um historiador grego antigo, que no segundo livro das histórias, né, ele diz ter consultado, que é o Euterpe, que fala sobre o Egito, uns sacerdotes egípcios que deram outra versão do rapto de Helena e da Guerra de Troia. Segundo essa versão egípcia, Helena, uma personagem histórica, teria sido de fato raptada por outro personagem histórico, que é o Paris, né, o Alexandre de Troia, só que no percurso eles não conseguiram chegar em Troia. Por algum vento, eles foram desviados para o Egito e, portanto, quando Menelau foi para Troia reclamar a Helena, né, buscar a Helena, os troianos não tinham como entregar a Helena. E o Heródoto diz que isso faz muito mais sentido do que o que diz Homero, porque se o rei Príamo, né, de Troia, ele não favoreceria o seu filho
Alexandre, que nem estava na linha direta, né, sucessória, o Heitor é que seria o sucessor de Primo, ele não arriscaria todo o reino por causa esse ato individual do seu filho, né? Se ele tivesse Helena para entregar ali, se Helena tivesse de fato em Troia, ela teria sido entregue pelo Príamo para os gregos e evitado a guerra, né? Segundo a interpretação do Heródoto. E o Heródoto até diz que Homero, no seu texto, dá pistas de que conhecia essa versão mais real, mas que ela não era tão própria ao épico, né? Não dava um material, uma matéria-prima tão interessante para os seus versos épicos. Então ele prefere a fábula à realidade, né? Mas Heródoto considera que sim, a Guerra de Troia aconteceu, mas não foi exatamente como Homero. E a gente encontra isso em Tucídides também, encontra isso no Estrabão, encontra isso no Eratóstenes, que é o cara que calculou a circunferência da Terra, né? É mais famoso por isso, mas ele era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, escreveu sobre várias coisas e, inclusive, calculou uma data de quando teria exatamente acontecido a Guerra de Troia, que, segundo ele, daria ali 1184 a.C., convertendo para o nosso calendário. E além disso, tem relíquias da Guerra de Troia, né? Tem ossadas de heróis que lutaram na Guerra de Troia. Pausanias, por exemplo, fala de um osso do joelho, né, da rótula de Ájax, que é um dos heróis do lado dos gregos, né, que seria tão grande quanto, e que circulava de fato materialmente entre as pessoas no tempo dele ali, e que era tão grande quanto um disco de arremesso usado por jovens. Então não era do tamanho do disco de arremesso de adultos, mas era umas 4 ou 5 vezes maior do que uma rótula normal. Então tem essa ideia também de que os heróis desses tempos da Ilíada, da Guerra de Troia, eram gigantes. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive, sobre gigantes, né? E o Alexandre o Grande também, para pegar um último exemplo, Alexandre o Grande dizem que dormia, Plutarco diz isso pelo menos, né? Diz que Alexandre o Grande dormia com uma cópia da Ilíada do lado da sua cabeça, né? O livro de cabeceira do Alexandre o Grande era a Ilíada, com comentários de Aristóteles, né, que foi o tutor de Alexandre o Grande, e fazia peregrinações, inclusive foi ao túmulo de Aquiles, suposto túmulo de Aquiles, fazer ali, prestar as honras, né, a esse herói. Então se tem o túmulo de Aquiles, então deve ter tido um Aquiles para ser sepultado ali. Então assim, em geral a visão dos antigos é que a Guerra de Troia de fato aconteceu, que esses personagens Aquiles, Patroclo, Agamenon, são todos personagens históricos, mas não necessariamente isso significa comprar a versão propriamente de Homero. E finalmente, agora a gente chega na consideração de se hoje os historiadores e arqueólogos consideram que a Guerra de Troia de fato aconteceu. E a resposta também é variada. Não há um consenso absoluto sobre isso, mas há uma maioria de arqueólogos e historiadores que acreditam que há um lugar que corresponde de fato a uma Troia histórica, é uma cidade hoje na Turquia chamada Hisarlik. Mais especificamente, tem vários estratos dessa cidade, né? Porque tem vários momentos em que esse território foi ocupado, e aí pelo processo de sedimentação, enfim, questões arqueológicas, você tem as várias camadas de cidades de diferentes momentos que existiram naquele território. E aí, especificamente, a chamada Troia 7A é a principal candidata, né, o principal extrato ali que poderia ser a cidade que foi atacada pelos gregos. A posição dessa cidade e a cronologia, as datas, né, batem com esse evento que aparece na tradição das fontes clássicas. Além disso, era uma cidade de fato murada, né, a gente encontra ali as muralhas, encontra objetos de vários lugares do mundo, da Mesopotâmia, do Egito, mostrando que era uma cidade rica, né, que tinha acesso, ou que era acessada também por diversos povos, né, tinha relações amplas geopolíticas, e tem evidências arqueológicas de um cerco ter acontecido ali, tem flechas, pontas de flechas, né, pontas de projétil ali, de estilo do Egeu, então um estilo compatível, né, o mar Egeu ali que banha a Grécia, então tem um estilo compatível ali de armas gregas cravadas, essas pontas de flecha encravadas nos muros ali da cidade. Então é plausível um cenário de guerra com participação de povos do Egeu naquela região, e tem algumas outras pistas arqueológicas também que são encontradas ali. E além das pistas arqueológicas, tem as pistas textuais que, na própria Ilíada, uma coisa interessante acontece, que é o seguinte: Homero, que é a quem se atribui, né, a produção da Ilíada, a escrita ou a forma final desse poema, né, que pode ter circulado em outras formas ao longo do tempo antes do Homero, mas o Homero ele teria vivido por volta do ano 700 a.C. E a Guerra de Troia, propriamente, teria acontecido por volta de 1200 a.C. Então tem uma diferença aí de 500 anos, um espaço de 500 anos entre o evento descrito e
a descrição, né? O texto que o descreve. Então, seria natural que acontecesse, e de fato acontece aqui, uma série de anacronismos, ou seja, de coisas que são do tempo de Homero, mas que não eram do tempo sobre o qual Homero fala, mas ele coloca essas coisas nos eventos antigos porque é do tempo dele, meio sem querer. É como se hoje, ao falar sobre Napoleão, eu falasse que o Napoleão ligou para alguém durante a guerra, né? Isso é um anacronismo. Não tinha como ligar para ninguém, não tinha telefone, não tinha celular naquele período. Mas como é uma coisa do meu tempo, eu posso acabar sem querer projetando isso para o passado. Então, Homero projeta algumas coisas do tempo dele para a Idade do Bronze, né? Tem algumas práticas funerárias, algumas táticas de batalha, algumas armas, estilos de armas, né? Armas de ferro, por exemplo, que eram absolutamente incomuns, não são inexistentes, não, mas são raríssimas no contexto da Idade do Bronze e que aparecem no texto da Ilíada. Então tem esses anacronismos, mas tem coisas que são o contrário, são coisas que não existiam mais no tempo de Homero, mas que ele fala sobre elas, o que indica que ele preserva algum tipo de memória histórica de alguma coisa no passado. Exemplos. Homero fala sobre um elmo feito de presas de javali que o Odisseu, né, ou Ulisses, usava. E isso é um tipo de elmo que a gente encontra arqueologicamente no contexto da Idade do Bronze e não encontra no contexto do Homero. Tem também o escudo do Ajax, que é um escudo em forma de torre, que também era característico do período da Idade do Bronze e não era do período do Homero. E tem um trecho famoso da Ilíada também, que é o catálogo das naus, quando ele começa a catalogar, falar sobre as várias naus e os capitães dessas naus que vão chegando ali da parte dos gregos para enfrentar Troia. E algumas cidades que são mencionadas, alguns locais que são mencionados no catálogo das naus, eram ruínas já no tempo de Homero, não eram lugares importantes para que ele colocasse, né, no texto, mas nos tempos da Idade do Bronze eram sim lugares muito importantes. Então tem algumas coisas que Homero parece preservar de uma realidade histórica, de um passado muito antigo e que, portanto, pode haver algum lastro histórico, né, de algum evento que tenha inspirado a narrativa dele. De um ou vários eventos, na verdade, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E por último, mas não menos importante, nessa questão de analisar se tem alguma coisa de histórico na Guerra de Troia, tem alguns fósseis linguísticos, por assim dizer, que aparecem no texto de Homero, né, algumas palavras que a gente encontra em fontes também da Idade do Bronze, da parte dos hititas, alguns deles, né? Os hititas eram um grande império ali na Anatólia, né, na atual Turquia, onde também ficava a região de Troia, né? Troia não fazia parte do Império Hitita, né? Tá na Anatólia Ocidental, os hititas estavam um pouco mais para o leste, mas havia um interesse hitita e Troia fazia parte da área de influência, né, dos hititas. Então os hititas falam sobre, usam alguns termos que também aparecem para se referir a povos e lugares que também aparecem na Ilíada. Então, por exemplo, o próprio nome Ilion, que é o nome da cidadela de Troia, é um nome que aparece algo bem parecido que é o Ilussa, não parece tanto assim hoje, né? Mas o Ilussa é um termo que aparece nas fontes hititas e no grego arcaico, Ilion era algo como o Ilios, que já parece bem mais com o Ilussa, né? Só que essa primeira letra, o de gama, que tem esse som meio de W, ele cai ao longo, né, do percurso aí das transformações da língua. Então hoje é amplamente aceito que essa referência ao Ilussa seja a mesma região que os gregos chamavam de Ilios, né, ou Ilion. E os hititas também falam sobre Taruissa, que possivelmente é uma referência ao que os gregos chamavam de Troade. E os gregos, na Ilíada, eles são chamados por 3 nomes, principalmente Aqueus, é o que mais acontece, né, o que mais aparece no texto, Aqueus, mas também ocorre Dânaos e Argivos, nunca gregos, né? Mas Aqueus, Dânaos e Argivos são os nomes que o Homero usa para falar dos gregos em geral. E Aqueus pode ser, né, ou seja, os povos vindos da Acaia, pode ser a mesma referência que os hititas fazem quando eles usam a palavra Arriaua. Então, Arriaua e Acaia podem ser também termos, né, correlatos entre o grego e o hitita, e, portanto, né, também o fato de Homero usar Aqueus para se referir aos gregos parece fazer jus aos termos que eram de fato utilizados ali na Idade do Bronze. E um outro exemplo bem curioso é que o Alexandre de Troia, né, o Paris de Troia, que é o que raptou lá a Helena e deu início a todo esse processo, segundo a mitologia, o Alexandre de Troia é um nome que bate com uma figura histórica que a gente conhece por um documento hitita, que fala sobre um rei chamado Alaxando de Wilussa. Então, se o Ilussa é Ilion,
Troia, e Alexandro é claramente correlato de Alexandre, então a gente tem alguém com esse nome, pelo menos, na nobreza ali de Troia historicamente. Essa figura não bate exatamente com o Paris, porque o Alexandro de Wilusa era um rei. O Paris não chega a ser um rei, né? Ele morre antes disso. E a cronologia não bate exatamente também. Esse Alexandro de Wilusa data do século XIII a.C., enquanto a Guerra de Troia teria acontecido provavelmente no século XII ou finalzinho do século XIII antes de Cristo. Mas mostra pelo menos a plausibilidade desse nome ocorrer ali na região e talvez do Alexandre da Ilíada, ou Alexandre de Troia da Ilíada, ter sido inspirado nesse rei, talvez, não dá para saber. Outro ponto interessante é que o documento histórico que fala sobre esse Alexandro de Wilusa é um juramento, um tratado em que os deuses são invocados para garantir a validade daquele juramento, e um dos deuses invocados é um nome muito parecido com Apolo, que é o principal deus que defende os troianos, que está do lado dos troianos ao longo da Ilíada, né? Então, são vários elementos de fontes históricas que batem, assim, né, que validam o imaginário homérico sobre aquele contexto. Então é bem possível, sim, que o Homero estivesse organizando memórias reais em um grande épico. Só que, ao fazer isso, ele pode, às vezes, sei lá, ter misturado diferentes guerras que aconteceram em Troia como uma guerra só. Essa é uma hipótese que alguns historiadores colocam. Ou então, algumas guerras que não têm nada a ver com Troia, mas têm feitos muito interessantes, esses feitos foram adaptados para compor o roteiro da Guerra de Troia. Então seria uma espécie de coagulação simbólica, como se diz, né? Você tem um eixo principal narrativo que absorve histórias que originalmente eram separadas, mas que passam a compor essa história principal. Tem também o fato de Troia, da Troia histórica, né, de Hissarlik, está numa região ali estratégica de controle de fluxo marítimo, porque ela fica na boca ali, a portaria praticamente do Helesponto, do Estreito de Dardanelos. Vou pedir para o editor colocar o mapa aí na tela, porque a conexão do Egeu, do Mar Egeu, com o Mar Negro, mais ao norte, passa por um mar, hoje chamado de Mar de Mármara. Tem dois estreitos, né, que era o chamado Helesponto na antiguidade, ao sul, né, o Estreito de Dardanelos, como é chamado hoje, e ao norte o Estreito de Bósforo, né, famoso ali pela situação de Constantinopla mais tarde. Mas enfim, a cidade de Troia ela tem uma posição bastante estratégica naquele contexto que pode justificar, né, uma série de guerras, de enfrentamentos ali que não sejam pela honra de Menelau, mas podem ter acontecido e inspirado mais tarde, né, bem mais tarde, essas histórias que se cristalizam nesse grande épico que é a Ilíada, né? Então, assim, no fim das contas, a gente não sabe exatamente o que é histórico e o que não é aqui nesse épico, mas o fato é que o épico é histórico, né? Isso aqui faz parte da história da literatura, a história da cultura humana, especialmente ocidental, né? Para quem gosta desse termo, e vale muito a pena aí a leitura. Então, fica a recomendação, beleza? E aí fica prometido aí para mais para frente o vídeo sobre a Odisseia, que é o retorno do Odisseu, um dos gregos que participa da Guerra de Troia, para casa, né? Um longo retorno. Mas aí eu volto em outro vídeo para falar sobre isso, beleza? Muito obrigado, como sempre, por assistir e até o próximo. Falou!